Olá pessoal, nesse tópico a gente vai falar agora dos circuitos equivalentes de Thevenin e de Norton, né? A gente vai utilizar o que a gente viu nas últimas aulas aí, de transformação de fontes, de tensão para fontes de corrente, e o teorema da superposição que a gente pode aplicar para circuitos lineares, né? O primeiro teorema que a gente vai falar, recebe o nome aí em homenagem ao engenheiro francês Léon Thevenin, e ele publicou o seu teorema em 1883. Léon Thevenin ele trabalhou, né, na telegrafia na França. E o segundo teorema de Norton, então ele recebe o nome em homenagem a Edward Norton, um engenheiro e cientista do Bell Labs, né, que hoje é um americano, norte-americano, e esse Bell Labs hoje pertence à Nokia, é uma indústria de pesquisa, então é um centro de pesquisa, né? E basicamente, o que esses dois teoremas aí, eles nos dizem que a gente pode substituir uma rede, um circuito complexo, uma parte complexa, por um circuito bem mais simples, né? Então, a gente parte do pressuposto que a gente quer determinar num circuito, num dado circuito, a gente tem interesse em determinar ou conhecer apenas a corrente, a tensão e a potência em um único resistor que a gente vai chamar de resistor de carga, né? Então, esse resistor de carga, ele vai ser o nosso objetivo principal aqui, vamos dizer, conhecer a corrente que flui pelo resistor de carga, o potencial que tem aplicado sobre ele, e a potência, né? Então, sabendo a corrente e o potencial, a DDP que tem sobre ele, a gente vai conhecer a potência sobre esse resistor de carga. E esse resistor, então, essa potência, essa corrente, ela é fornecida por o restante do circuito, que pode conter vários outros resistores, várias outras fontes, né? Então, o que a gente diz, uma rede complexa pode estar fornecendo a potência desse circuito. A gente pode fazer uma representação aqui, né, como um, um bipolo. Um bipolo é o que a gente diz aqui, é uma rede complexa. Estamos chamando, né, de uma rede complexa. Um bipolo ele tem duas saídas, ou seja, dentro dessa rede complexa aqui o que a gente tem são várias combinações possíveis aí de fontes de tensão, corrente, resistores, enfim. E aí aqui está conectado, na saída desse bipolo aqui dessa rede complexa, está conectado o nosso resistor RL que a gente quer conhecer esses parâmetros, né? O que o teorema de Thevenin e o Thevenin afinou no seu teorema? Que esta rede complexa aqui formada por N fontes e N resistores aqui associados, ela pode ser substituída por uma única fonte de tensão, que a gente vai chamar de VTH ou VTvenin, né, uma tensão de Thevenin, em série com uma resistência, que a gente vai chamar também de RTH, ou a resistência de Thevenin. E essa fonte em série com a resistência substitui essa chamada rede complexa aqui, ok? E aí, o nosso resistor de carga, ele vai ser conectado nesse circuito equivalente. Por isso que a gente chama dessa parte aqui, esse equivalente de Thevenin. Ok? De tal forma que essa única fonte de tensão e esse único resistor em série com o nosso resistor de carga fornece para ele a mesma corrente elétrica, o mesmo potencial e, portanto, a mesma potência, certo? Do que ele estava recebendo quando ele estava conectado, ou vamos dizer, não necessariamente isso aqui vai ser feito fisicamente, uma troca de circuitos, mas para fazer a análise no circuito, a gente pode substituir essa rede complexa aqui por esse equivalente de Thevenin, né,
para determinar, por exemplo, a corrente e a tensão nesse resistor de forma muito mais simples, por uma rede mais simples, né? E esse é basicamente o princípio do teorema de Thevenin, né? De Thevenin. E o teorema de Norton, na verdade, é um corolário, né, porque ele é um acréscimo do teorema de Thevenin, pode ser dito dessa forma. Esse mesmo circuito complexo aqui, né, o que o Norton complementou aí é que, ao invés de ser essa rede complexa, ao invés de ela poder ser substituída ao ter um circuito equivalente, que é dado por uma fonte de tensão em série com uma fonte de um resistor, né, ele também pode ser substituído por um circuito equivalente que, ao invés de uma fonte de tensão, tem uma fonte de corrente que a gente vai chamar de IN, ou tem o valor de corrente de Norton, né? Então, nossa fonte de Norton, em paralelo com uma resistência que a gente vai chamar de resistência de Norton, ou RN, certo? E aí, essa fonte de corrente em paralelo com o resistor, ela pode fazer o mesmo papel, né? Ela pode substituir aquela dita rede complexa lá e alimentar o nosso resistor de carga, de novo com a mesma corrente, vai chegar no resistor a mesma corrente, o mesmo potencial, né? Então este aqui seria o circuito, o equivalente de Norton, certo? Então, basicamente, o teorema de Thevenin, ele substitui toda essa rede complexa aqui, né? Toda essa rede complexa por exceto o resistor de carga. Então, o resistor de carga é o único elemento do circuito original que fica intacto, né? Porque é nele que a gente quer determinar a corrente, tensão. Então, o teorema de Thevenin ele substitui todo o circuito, exceto o resistor de carga, por uma fonte independente de tensão em série com um resistor, né? E o teorema de Norton, por sua vez, ele diz que é possível substituir toda aquela rede complexa, exceto o resistor de carga, o RL, por uma fonte independente de corrente em paralelo com um resistor de Norton, né? E a gente pode ver que aqui, né, como a gente viu ali as transformações de fonte, né, a gente já falou, a gente pode transformar uma fonte de tensão em série com um resistor para uma fonte de corrente em série em paralelo com o resistor, né? Então faz sentido realmente que a gente possa fazer esses dois teoremas são, vamos dizer, muito próximos, né? Um é um complemento do outro, digamos assim, porque a gente pode simplesmente fazer uma transformação de fontes, né, pelo que a gente já viu na linearidade, aqui transformação de fontes é possível, ou seja, esse resistor aqui, esse resistor RL, ele vai receber a mesma potência, a mesma tensão, a mesma DDP aplicada sobre ele, a mesma corrente circulando por ele, se ele estiver conectado neste equivalente aqui de Thevenin, se ele estiver conectado no circuito original, que for um circuito bastante complexo, com várias fontes, várias resistências em série, paralelo aqui, etc. Ou se ele estiver conectado no equivalente de Norton, né? Então, do ponto de vista, vamos dizer, elétrico, para a carga RL, tanto faz, né? Ela tem uma equivalência se ela estiver conectada em qualquer um destes circuitos, ok? Então, vamos ver alguns exemplos aí na sequência. Bom, nesse exemplo aqui, a gente tem então uma fonte de 12 volts, em série com um resistor de 3 ohms, aí um resistor de 6 ohms, um de 7 ohms, e o resistor RL aqui, que é um resistor genérico, um resistor de carga. E vamos dizer que, vamos chamar essa parte fora, né, todo o resto do circuito aqui, exceto o meu resistor de carga, essa parte aqui eu vou chamar de uma rede, que é o meu circuito. Parte do meu circuito é a rede A, ok? E o resistor, somente o resistor RL, somente o resistor de carga,
que é o que eu não quero mexer, quero deixar exatamente igual, eu vou chamar da rede, isso aqui é uma rede B, né? Uma rede é simplesmente uma parte de um circuito aí que eu posso chamar de uma rede. Então, rede A, rede B. E eu quero ver se eu consigo, vamos tentar simplificar essa rede A, para ver se a gente consegue, através de simples transformações de fonte que a gente viu anteriormente, simplificar essa rede A de forma que ela fique com apenas uma fonte e uma resistência, né? Sem alterar sem mexer no nosso resistor de carga RL. Então vamos fazer o seguinte, primeiro, tentando manipular esse circuito por simples transformação de fonte, a gente vê que aqui a gente tem uma fonte de 12 volts, essa fonte de 12 volts ela está em série com esse resistor de 3 ohms. Então essa fonte de tensão em série com o resistor, a gente pode transformar ela para uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Para que isso? Porque aí eu vou ficar com uma resistência em paralelo com esses 6 ohms aqui e eu posso simplificar essas duas resistências, né? Então aqui eu não tenho nenhuma resistência em série paralelo que eu possa simplificar. Então a primeira coisa para fazer essa transformação, a gente tem que definir, bom, a resistência paralelo, né? Aquela RP, a gente viu aí nos últimos tópicos que para transformação de fontes a resistência é igual. Então a resistência paralelo é igual à resistência série, precisa ser igual à resistência série. E aí, então ela vai ser igual aos 3 ohms, né? Eu só preciso definir então qual que vai ser o valor da corrente, da fonte de corrente. A fonte de corrente é simplesmente o potencial da minha fonte de tensão original, 12 volts, dividido pela resistência, por essa resistência, dividido por 3 ohms. Isso aqui vai dar uma fonte de 4 amperes. Tá? Então eu vou redesenhar o circuito aqui, substituindo aquela fonte de tensão, agora por uma fonte de corrente de 4 amperes, e ela está em paralelo com um resistor de 3 ohms, ok? Então essa parte aqui, a gente já viu que eletricamente é exatamente equivalente ao que tem aqui, ó, né? A essa fonte de tensão em série com esse resistor, ok? Aí eu continuo, vou redesenhar o restante do circuito, que é aquele resistor de 6 ohms, que a gente não mexeu ainda, e aqui tem um resistor de 7 ohms. E depois tem o resistor de carga, né? O RL, que a gente quer deixar ele intacto mesmo. Bom, agora surgiu duas resistências em paralelo, né? Então eu posso fazer uma resistência total aqui, que é o paralelo o 3 ohms em paralelo com 6 ohms, né? Fazendo essa resistência em paralelo aí, a gente vai obter uma resistência de 2 ohms, né? Fazendo a continha rápida do paralelo, a gente multiplica 3 vezes 6, divide por 3 mais 6, né? Isso aqui vai dar 18 dividido por 9, que vai dar uma resistência equivalente de 2 ohms. Simplificando essas duas aqui. Então, de novo, vou desenhar o meu circuito. Estou simplificando a parte aquela que eu chamei de rede A. Tem uma fonte de 4 amperes em paralelo com uma resistência de 2 ohms. E agora, uma resistência de 7 ohms aqui. E lá está o resistor de carga, certo? Agora, de novo, se eu modificar agora essa fonte de corrente em paralelo com essa resistência, se eu transformar de novo para uma fonte de tensão, eu vou ficar com duas resistências em série, né? Então, a fonte RS, agora RS2 aqui eu vou chamar, porque a segunda transformação que eu estou fazendo, ela tem que ser igual a essa resistência aqui de 2 ohms, né? E a fonte de tensão, que eu vou chamar aqui de fonte S2 também, ela tem que ser essa corrente vezes essa resistência. Então, esses 4 amperes vezes esses 2 ohms, e eu vou ter um valor de 8 volts para esta fonte equivalente. Ou seja, eu consigo substituir, transformar de novo essa fonte de corrente em paralelo com uma resistência, eu consigo transformar para uma fonte de tensão de 8 volts em série com uma resistência de 2 ohms, certo? E aí eu substituí esta parte aqui, né? Eu transformei isso aqui nisso. E aí continuo com o resistor de 7 ohms.
e o meu resistor de carga, RL. Ok? Bom, agora estamos quase lá, né? Tenho duas resistências em série que eu posso simplificar novamente. Então eu posso, essa resistência total aqui, 2, a segunda simplificação que a gente está fazendo, vai ser simplesmente a soma aqui dessas resistências em série. Então a gente vai ter uma resistência equivalente de 9 ohms. Então o meu circuito final ele fica com uma fonte, meu circuito simplificado, né, fica com uma fonte de 8 volts em série com uma resistência de 9 ohms, ok? E aqui eu tenho os terminais aonde eu vou conectar o meu resistor de carga RL, ok? Um resistor genérico aí que a gente não recebeu um valor de resistência para ele, ok? Então olha só, a gente começou desse circuito aqui, tudo bem que não é dos mais complexos, né? Só para um exemplo ilustrativo, mas a gente tinha uma rede A que era formada por uma fonte de tensão e 3 resistores. E a gente queria ver se era possível simplificar isso aqui para uma única fonte e um único resistor, essa rede A, né? E a gente conseguiu, pela simples transformação de fontes. Já fizemos duas transformações aí, de fonte de tensão para corrente, depois voltamos de corrente para tensão e conseguimos simplificar essa rede A para uma única fonte de tensão em série com uma resistência. Então esse circuito aqui, a gente pode dizer que ele é, pelo teorema enunciado, o teorema de Thevenin, ele diz que substitui toda aquela rede inicial lá, né, por uma única fonte de tensão em série com uma resistência. Então aqui a gente tem um circuito equivalente de Thevenin. Certo? Ele pode ser dito que é um circuito equivalente de Thevenin dessa rede original, dessa rede A aqui, que era formada por uma fonte de tensão independente de 12 volts e 3 resistores. Então a gente encontrou um circuito mais simples que é equivalente, ou seja, que vai fornecer para minha resistência de carga a mesma corrente, o mesmo potencial e a mesma potência, portanto, né? A mesma potência que ela receberia conectada àquele circuito original, naquela rede A, certo?